Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa aula, que está falando sobre os países emergentes. Na aula anterior, nós falamos sobre a China. Hoje nós vamos falar sobre a Índia, nós vamos falar sobre a Rússia e os tigres asiáticos. Então, sejam todos bem-vindos. Esse material é o material do livro didático da unidade 6, Países Emergentes. Então, eu vou fechar a minha câmera e vou compartilhar a minha tela. Vocês dão licença que eu vou fechar aqui agora a minha câmera, tá bom? Então, já está compartilhando a minha tela e, e hoje aqui o assunto é sobre a Índia. Tá? A Índia é um país que está localizado no continente asiático. Com aproximadamente 3,3 milhões de quilômetros quadrados, a Índia é o terceiro maior país da Ásia em extensão territorial, ficando atrás apenas da Rússia e da China. Também é o segundo mais populoso do mundo, com cerca de 1,3 bilhão de habitantes, mantendo um ritmo de crescimento demográfico relativamente elevado, em torno de 1,3% ao ano. Então, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, tá? E também é o terceiro maior em extensão territorial. Aqui traz um pouco sobre a história do território, né, indiano, da colonização, e vou ler aqui para vocês. Como ex-colônia do antigo Império Britânico das Índias Orientais, desde meados do século XIX, a maior parte do território indiano ficou submetida aos interesses econômicos ingleses e também de outras potências europeias, que estabeleceram entrepostos comerciais em seu litoral. O país conquistou sua independência política somente em 1947, depois de uma longa campanha liderada por Mahatma Gandhi. Gandhi e seus seguidores convocaram o povo a lutar pacificamente contra o colonialismo britânico por meio de não violência, o que incluía desobediência civil e boicote aos produtos ingleses. Então, como vocês podem observar, a independência da Índia ela ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial, liderado aí por esse pacificador Mahatma Gandhi, na qual eles, junto com um grupo de pessoas, eles lutaram pacificamente contra esse domínio inglês e conquistando a sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Após a independência, o governo indiano procurou desenvolver a economia do país por meio de uma vigorosa política de industrialização. As grandes investimentos estatais foram direcionados para setores considerados estratégicos para o desenvolvimento da atividade industrial, mineradoras, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas e de armamentos. Esse modelo de desenvolvimento estatal e centralizado favoreceu o crescimento acelerado da indústria nacional no primeiro momento, mas se mostrou eficaz ao longo do prazo. Então, no primeiro momento, após a independência, eles, através de uma política de desenvolvimento, eles adotaram esse modelo de desenvolvimento estatal e centralizado. Então, no primeiro momento, não deu certo. No decorrer das décadas de 1970 e 1980, a economia indiana perdeu fôlego em razão da queda da competitividade do setor produtivo do mercado externo. Com o aumento das importações
que comprometeu o desempenho da balança comercial, a acumulação do déficit aumentou o endividamento externo do país. Então, o país, nesse primeiro momento, após a independência, não conseguiram aí bons resultados com essa política de modelo de desenvolvimento estatal e centralizado. Aqui é o território indiano, né? Índia, indústria, recursos minerais e energéticos. A Índia dispõe de importantes jazidas minerais em seu subsolo, com destaque para as reservas de ferro, bauxita e manganês, entre outras, cuja exploração abastece a crescente demanda do parque industrial em expansão, especialmente das grandes indústrias de base, siderúrgica, metalúrgica e petroquímica. Cerca de 98% da matriz energética do país se apoia na utilização de fontes não renováveis, sobretudo pela queima do carvão mineral, 56% do total, petróleo, 28%, e gás natural, 7%, em usinas termoelétricas. Embora a biomassa seja a principal fonte de energia renovável utilizada no país, o território indiano apresenta grande potencial hidráulico, porém muito pouco aproveitado. As usinas hidrelétricas respondem por apenas 4,6% de toda a energia gerada no país. Esse ano, né, teve a COP 2021, reunida lá na Europa, discutiu sobre essas questões ambientais. E muitos países, né, terão que reduzir essas queimas de combustíveis que afetam o meio ambiente, principalmente o carvão. Então, muitos países aderiram a diminuir essa porcentagem do uso do carvão mineral, para melhorar a qualidade do ar no mundo. Então, a Índia entra nesse grupo também. Na tentativa de superar tais problemas, no final da década de 1980, o governo indiano recorreu ao Fundo Monetário Internacional, FMI, em troca de novos empréstimos e de renegociação de sua dívida. O país foi obrigado a promover uma série de reformas e ajustes econômicos estruturais. O governo reduziu sua participação e seu controle sobre a economia. Empresas estatais foram privatizadas, eliminou barreiras alfandegárias e diminuiu o protecionismo, como forma de facilitar e incentivar a entrada de capital externo. Então, na tentativa de melhorar aí a economia indiana, eles recorreram ao Fundo Monetário Internacional. Porém, eles tinham que cumprir algumas exigências do Fundo Monetário Internacional. Ao atraírem muitos investimentos estrangeiros, essas medidas promoveram a retomada do crescimento econômico, sobretudo com a expansão da atividade industrial e o aumento das suas exportações. Com isso, a economia indiana vem sustentando uma das maiores taxas de crescimento mundial ao longo dos últimos anos. Por exemplo, em 2014, cuja taxa foi de 7,4%. Atualmente, seu PIB soma em torno de 2 trilhões de dólares, o que faz da Índia a 11ª economia do mundo, destacando-se como uma das grandes potências emergentes. Então, como nós estamos falando dos países emergentes, a Índia, ela entra dentro desse grupo dos países emergentes. Mesmo com uma das economias que mais cresceram nas últimas décadas, o país apresenta profundos contrastes socioeconômicos. Aproximadamente 21% de sua população, algo em torno de 275 milhões de pessoas, vive abaixo da linha internacional da pobreza, ganhando menos de 1,90 dólares por dia, o que explica os elevados índices de fome e subnutrição no país, bem como as precárias condições de vida de grande parte da população. Embora o país ele teve um crescimento de 7,4%, o país apresenta um grau de pobreza muito grande. Cerca de 275 milhões de pessoas vivem aí abaixo da linha de pobreza. A investida tecnológica. Ao longo dos últimos anos, a Índia vem se transformando em um importante polo mundial. Tem
inovações tecnológicas, a existência de profissionais altamente qualificados e relativamente mal remunerados, de acordo com o padrão internacional, aliado aos elevados investimentos em instituições de pesquisa, como o Instituto Indiano de Tecnologia, IIT, com 16 unidades espalhadas pelo território, fez da Índia um grande exportador mundial de software, o maior do mundo, e de outros produtos como eletrônicos, químico-farmacêuticas, etc. A principal cidade na produção de software é Bangalore, centro-sul do país, conhecida como o Vale do Silício Indiano, que concentra grande parte das empresas de alta tecnologia, sobretudo de informática e telecomunicações. O país abriga gigantescas multinacionais como IBM, Microsoft, Motorola, Siemens, Nokia, Alcatel, entre outras. Outro setor de atividade muito importante é do telemarketing, em que empresas indianas funcionam como call centers, contratadas de outros países, terceirização, para prestar serviço de informações telefônicas como suporte técnico, atendimento ao consumidor, propaganda, oferecimento de produtos e serviços e etc. Então, dentro a questão tecnológica, a Índia ela tem uma expansão muito grande nessa questão. Esse Instituto Indiano de Tecnologia, ele tem 16 polos dentro do território indiano. E lá grandes empresas se instalaram, né, fazendo com que ganhasse grande destaque a Índia. A IBM, a Microsoft, a Motorola, a Siemens, a Nokia, a Alcatel se instalaram aí nessas regiões do Instituto Indiano de Tecnologia. Agora, em seguida, nós vamos falar sobre a Rússia. A Rússia, durante a Guerra Fria, ela foi uma potência mundial. A Rússia, ela era um país socialista, né? Em 1917 foi implantado aí o socialismo na Rússia, e durante o período da Guerra Fria, ela liderava o bloco que apoiava o socialismo. Tá? De um lado eram os Estados Unidos, que apoiava o capitalismo, e a Rússia, do outro lado, apoiava o socialismo. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, o território russo é o mais extenso do mundo. Embora sua população seja bastante numerosa, com aproximadamente 142 milhões de habitantes, a densidade demográfica média do país é baixa, apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado. Desde o colapso da antiga União Soviética, em 1991, a Rússia se tornou a principal herdeira do poder até então exercido pelos soviéticos, ingressando em um complexo processo de transição política e econômica. No plano político, as reformas caminharam no sentido de eliminar o autoritarismo de partido único pelo estabelecimento de um Estado democrático, com eleições livres e pluralidade partidária. No plano econômico, o país promoveu uma drástica mudança para a economia de mercado, com a privatização dos meios de produção e a gradativa extinção das propriedades estatal coletiva. Então, como eu falei, até 1991, antes, né, de 1917 até 1991, a Rússia era um país socialista, na qual o governo ele tinha um pleno controle todo sobre a economia. Após a Guerra Fria, eles procuram, no plano econômico, promover uma mudança, né, abrindo para o capitalismo, e no plano político, seria aí um formato do presidencialismo, com eleições para escolher o presidente. A transição para a economia capitalista, no entanto, desencadeou uma profunda crise nos setores produtivos, lançando o país em uma forte recessão econômica. Com isso, houve aumento do desemprego, queda da renda per capita, aumento dos preços e do endividamento externo, queda acentuada da produção industrial e do PIB. A situação econômica da Rússia passou a melhorar após a década de 1990.
a abertura econômica e a desvalorização da moeda russa, o rublo, estimularam a entrada de investimentos estrangeiros, melhorando a produtividade e a competitividade do setor produtivo, promovendo também um grande aumento das exportações. Atualmente, a Rússia é a 10ª maior economia mundial, com um PIB superior a 1,86 trilhões de dólares. Então, em pouco tempo, né, de 1991, né, para frente, a Rússia, aos poucos, ela foi equilibrando a sua economia. Passou por momentos difíceis, né, com endividamento, desemprego, queda da renda per capita, o aumento dos preços, né, e a partir da década de 90, com a desvalorização do rublo, muitas empresas passaram a investir na Rússia. Indústria, recursos minerais e energéticos. A recuperação da produção industrial e econômica da Rússia tem sido favorecida, entre outros fatores, pela enorme disponibilidade de recursos minerais e energéticos em seu vasto território. O país dispõe de extensas bacias sedimentares com imensas jazidas de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural, e de escudos cristalinos que concentram enormes reservas minerais, ferro, carvão, bauxita, cobre, entre outros. Então, o território russo, ele é rico em minerais, tá? Destacando aí essas jazidas, né, de combustíveis fósseis, né, e também essas reservas minerais. Uma das maiores e mais importante área de exploração mineral do país encontra-se próxima aos Montes Urais, cordilheira de montanhas que se estende longitudinalmente do Cazaquistão até a costa do Oceano Ártico e marca fisicamente a separação entre a Europa e a Ásia. A atividade econômica nessa região rica em minério de ferro, bauxita, petróleo, carvão e gás natural favoreceu o desenvolvimento de um grande parque industrial, com destaque para empresas siderúrgicas, metalúrgicas, refinarias e petroquímicas. Nessa região dos Montes Urais, há um conflito muito grande de disputa de um território entre a Rússia e o Cazaquistão, tá? Devido à extração aí de minério nessa região. Então, eles disputam uma determinada região devido a esses minerais que se encontram no território. Outras importantes áreas industriais também estão instaladas em torno dos grandes centros urbanos, como Moscou, a capital, e São Petersburgo, cidades localizadas na porção ocidental do território, região mais populosa do país, assim como na porção asiática, próxima às maiores jazidas de carvão e petróleo. Para viabilizar a exploração de seus recursos minerais e energéticos, a Rússia dispõe de uma gigantesca infraestrutura formada por extensas redes de oleodutos, gasodutos, além de milhares de quilômetros de hidrovias e ferrovias. O país detém a segunda maior rede ferroviária do mundo, com cerca de 87 mil quilômetros de linhas férreas, o que deixa atrás apenas os Estados Unidos. A Rússia também apresenta enorme potencial hidráulico, favorecido pela extensa rede hidrográfica, embora existam importantes usinas hidrelétricas instaladas nas bacias de seus principais rios, como o Volga e o Yenisei. As fontes hidráulicas representam apenas 6% da energia consumida no país, cuja matriz energética está apoiada em recursos não renováveis: gás natural, 54%, petróleo, 22% e carvão mineral, 13%. Então, eles usam muito esses recursos para a produção de usina de energia elétrica. Aqui está o mapa da Rússia, indústria, recursos minerais e energéticos. Olha só como a região ela tem bastante recursos minerais e energéticos. Embora
eles usam bastante o carvão, o gás natural e o petróleo para produção de energia. Deveria usar mais, né, os rios, né, que é mais limpa essa produção de energia elétrica. Então, esse território do país, ele é muito extenso. Uma outra curiosidade é que eles têm 11 fusos horários. Se do ponto de vista econômico, a Rússia deixou de fazer frente às grandes potências mundiais, o país ainda sustenta sua importância no cenário geopolítico internacional, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E também se configura como uma potência militar com um poderoso arsenal bélico, superado somente pelos Estados Unidos. Grande parte das ogivas atômicas ainda estão instaladas nas bases militares russas, em mísseis de médio e longo alcance, herança da corrida armamentista do período da Guerra Fria. O domínio da avançada tecnologia espacial, desenvolvida também naquele período, contribuiu para a manutenção de seu status de grande potência. É que durante o período da Guerra Fria, a Rússia era uma potência mundial. Então, hoje ainda, a Rússia ela tem um arsenal bélico muito grande. Então, aqui, só para mostrar o quanto, né, os Estados Unidos têm desse arsenal e o quanto a Rússia tem desse arsenal bélico. Agora, sobre os tigres asiáticos. Aqui estão o mapa, né, que mostra em roxo os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. E os novos tigres asiáticos, né? Tailândia, Vietnã, Malásia, estão na Malásia, Filipinas, a Indonésia. Então, esse grupo de países são divididos, né, em tigres asiáticos e novos tigres asiáticos. A partir da década de 1970, alguns países do Sudeste Asiático, até então de economia essencialmente agrária, com escassos recursos minerais ou combustíveis fósseis, de população pouco numerosa e alto índice de analfabetismo, passaram por um rápido processo de industrialização e crescimento econômico, por conta da projeção econômica alcançada por eles no cenário mundial. Esses países, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, se tornaram conhecidos como tigres asiáticos. O crescimento econômico que alcançaram, embora guardadas suas particularidades, ocorreu com forte participação do Estado, mediante a adoção de um conjunto de medidas estratégicas voltadas para o desenvolvimento das atividades industriais e também para o aumento das exportações. Entre outras medidas, a política de desenvolvimento adotada por esses países inclui. Então, esses países, eles alcançaram esse desenvolvimento devido à participação do Estado, que investiu. Então, vamos ver quais foram esses investimentos. Grandes investimentos em infraestrutura, transporte e energia, incentivo direto às exportações com diminuição dos impostos sobre a produção exportados, adoção de medidas protecionistas tarifárias contra a concorrência estrangeira, aumento da carga tributária e impostos como forma de conter o consumo e elevar o nível da poupança interna. Aplicação de maciços investimentos em educação necessários para aumentar a qualificação da mão de obra e sustentar o crescimento econômico. Então, esses foram os investimentos que o Estado fez nesses países. Por meio dessas medidas, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong criaram uma nova estrutura econômica, alcançando resultados espetaculares. Houve um vertiginoso crescimento de suas economias, acompanhando pela melhoria das condições de vida de seus habitantes, com o aumento de renda salarial, diminuição do desemprego, queda acentuada do analfabetismo e da pobreza. Como o modelo de desenvolvimento econômico esteve
calcado no aumento das exportações e de grandes superávites comerciais, esses países se converteram em verdadeiras plataformas de exportação. Então, esses países tiveram esses grandes investimentos pelo governo e chamou a atenção pela maior parte dos países, principalmente o Japão, os Estados Unidos, que passaram a investir. E eles se tornaram grandes plataformas de exportações. Aqui tem um quadro, um panorama socioeconômico, né, de cada um dos países, né, que compõem os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos. Então, vocês podem observar, né, aqui Indonésia, a população, 256 milhões, o PIB, a variação do PIB nos anos de 1980 a 1990, de 90 a 2000 e 2014. O índice de desenvolvimento humano, vocês observar que não é alto. Aqui, ó, a Coreia do Sul em destaque e Hong Kong em destaque. Tá? O PIB e a taxa de analfabetismo também ela continua sendo grande nesses países. Os efeitos positivos da política econômica adotada nesses países também foram favorecidos pelos fatores internos e externos. No plano interno, dispunham de mão de obra barata e relativamente qualificada, condição para os baixos custos de produção interna, que aumentaram a produtividade e a competitividade de seus produtos no mercado internacional. Foi essa expansão quantitativa e qualitativa do setor produtivo que garantiu a obtenção dos elevados saldos comerciais que sustentaram o crescimento dessas economias. A existência de governos autoritários, os ditatoriais, também garantiu a implantação da política econômica. No plano externo, o contexto econômico e geopolítico internacional nas décadas de 1970 e 1990 também favoreceu a atração pelos investimentos estrangeiros aos tigres asiáticos. Por um lado, a proximidade desses países em relação ao Japão, que se encontra em plena ascensão econômica, atraiu capital e empresas japonesas em busca de novos mercados. Por outro lado, os Estados Unidos também fizeram grandes investimentos financeiros em tais países com o objetivo de criar uma sólida economia capitalista naquela parte do país, da Ásia. Isso era estrategicamente necessário para inibir uma possível expansão do regime socialista na região, já implantado em países como Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Camboja, sob a influência dos soviéticos e dos chineses no auge da Guerra Fria. Então, essa estratégia dos Estados Unidos em apoiar a economia desses países asiáticos também era impedir o crescimento do socialismo, que vinha ganhando força na região, influenciados lá pela União Soviética. Então, algumas regiões, alguns países já eram socialistas. Coreia do Sul, a Coreia do Norte, o Vietnã, Laos e Camboja, sob a influência da União Soviética. Durante a década de 1980, grandes investimentos do Japão e também dos próprios tigres asiáticos se dirigiram para outros países da região cuja economia também passou a crescer de maneira acelerada. Assim, países como Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã se industrializaram rapidamente, tornando-se conhecido por isso como os novos tigres asiáticos. Na primeira aula, eu havia falado para vocês sobre os BRICS, que é um grupo de países, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que não é um bloco econômico, mas sim um grupo de países que mantém uma cordialidade no que se refere à economia e comercialização entre eles. Então, aqui tem um texto, vocês podem estar lendo esse texto depois, que fala sobre esse grupo de países, que cada um deles tem as suas peculiaridades. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Então, nós encerramos nossa aula aqui hoje, na qual falamos sobre os países emergentes. Hoje, com destaque para a Índia, a Rússia e os tigres asiáticos. Tenham uma boa noite, fique com Deus.